Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Oyalcha! Oyal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão por todas as coisas. Pai, nós não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu conselho, sem o conselho do Teu Espírito para conosco. Se essa obra, Papai, está sendo conduzida, é porque Tu, Papai, encontrou compaixão e através do Teu Filho, Papai, Tu fala e revela os segredos. Papai, neste momento, nós estamos aqui reunidos e queremos tratar, Papai, dos assuntos que envolvem a organização do corpo do Mashiach. Mas antes disso, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Queremos estar aqui com os nossos irmãos, ruminando, Papai, a mensagem que o Teu mensageiro fala. Porque, Papai, é Tu que tem falado. E hoje isto é claro para nós. Então eu quero te agradecer, porque a oportunidade que Tu nos deu, Papai, de poder Te honrar, Papai, com o nosso trabalho, com a nossa vida, com o nosso corpo. Te honrar, Papai, de todas as formas possíveis, para que Tu veja em nós, Papai, um homem e também uma mulher irrepreensível. Em nome de Yalcha, Papai. Que possamos chegar à estatura, Papai, de um varão que conhece quem é Yal, que entende a verdade de quem é o filho de Yal, Papai. Papai, instrua o Teu povo, capacite os anciãos, Papai, cada vez mais, para que possa ter o entendimento que vem do Teu Espírito, para que os nossos irmãos aqui, Papai, possam também serem, Papai, esclarecidos no nome de Yalcha. Mesmo aqueles, Papai, que têm dificuldade, eles possam também ser esclarecidos no nome de Yalcha, Papai, porque sabemos que eles irão se esforçar, conforme a Tua palavra que demonstra ali, fala ali para nós que é com esforço, Papai, exige esforço. E eu quero Te agradecer, Papai, porque Tu tem capacitado o Teu exército de homens e mulheres valorosos e valentes, que serão habilidosos na espada, no nome de Yalcha. E que essa noite, Papai, Tu continue a nos falar, no nome de Yalcha. Eu Te agradeço por tudo. E que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. A paz de Yalcha, meus irmãos. Hoje dia 3, né? Dia 3/7 2023. Gratidão, Papai. Irmãos, vamos abrir aqui, inicialmente, em Lucas, capítulo 13. Página 1813. Lucas 13,
versículo 24. 1814. Na Bíblia Yal-Shalom, diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta, esforçai-vos por entrar pela porta. Eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado. Faz um link com qual passagem, irmã Cátia? Faz um link com o terceiro versículo, mas o pai de família, quando entra... Não. Uma vez que o dono da casa houver se levantado. Faz um link com qual passagem? Levantado. Levantar-se a Micael. Isso. Primeiramente ele senta e começa a falar. E depois ele faz o quê? Eleva a sua igreja. Porque a mulher sobe apoiada no seu amado. O amado ali é a condição de esposo ou filho? Filho varão. Filho varão. Percebe? Sim. E o filho varão, ele detém o conhecimento mais do que toda a igreja. Sim. E é através dele que vem a instrução. Sim. Porque a palavra fala em Alcha, capítulo 11, versículo 3, lá diz assim, ó, no temor de Yahweh estará a sua inspiração. Então, a interpretação da Escritura vai vir através dele. Então, qual que é o nosso papel aqui, irmã Flávia? Ele já está interpretando. Agora, qual que vai ser o nosso papel? O papel é a gente ouvir. Dentro da palavra aqui, ó. Sempre dentro da ministração. Os irmãos têm que focar na ministração. Nós não vamos falar além, igualzinho o papai falou. Não inventa, tá aqui, a resposta está aqui, ó. Isto, esforçar. Esforçar por entrar pela porta estreita. Se é esforçar, exige o serviço braçal. Você lembra, quando eu falo de serviço braçal, eu lembro de quem que fez o serviço árduo braçal, irmão Murilo? Vou te dar uma dica, uma mulher. Raquel? Sara? Que deu água aos camelos. Rebeca. Rebeca. Aí o que ela fez? Ela deu água camelos. Aos camelos. Eram ali muitos camelos. Além dos camelos, deu água também para o servo. E nisto, Eliseu, era Eliseu? Irmão Murilo, era quem? Era o servo de... Servo de? Jacó. Servo de Abraão. Tá? Servo de Abraão. Qual era o nome do servo de Abraão? Mas essas coisas têm que estar na fonte. Isso, Eliezer. É o servo, é a condição do filho varão que vem buscar a esposa para o seu mestre. Entendeu? Então, na condição de buscar, ele tem que ver se existe um esforço nessa mulher. Qual que é o voto que ele faz com Ial? Ele fala assim, ó, Ial, a mulher que der de beber água para mim, os meus servos, e para mim os meus servos, né? Essa eu vou entender que é quem? A mulher que tu escolheste para o meu mestre. Aí quando ele viu aquela mulher, a mulher deu água para ele, para os servos e também para os camelos. Foi uma serva útil, não inútil. Fez além, muito além. É um serviço braçal. Então o esforço, ele adentra dentro disso. Porque não adianta nós pensarmos que o esforço, ele está somente na obra braçal, mas está mais ainda na obra espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que povoam as regiões celestiais. Todos aqui, ó, todos os irmãos aqui, ó, sem exceção, os que estão na live também, os irmãos que estão andando com o anjo, com o mensageiro, todos, sem exceção, até o próprio mensageiro, tem nele compartilhado, tem em nós compartilhado o Espírito de Yahweh. Nele, no mensageiro, tem a plenitude
do espírito do temor a Yahweh. Todas as hastes do espírito de Yahweh, ali em Alcha 11, são quantos espíritos? 7, incluindo a haste principal, que é o espírito de Yahweh. Correto? Todas as hastes, ela é chamado espírito de Yahweh. Todas. Então, é uma essência do espírito. Em cada era, em cada momento, se manifesta de uma forma. Vamos pegar a era de Shaul Paulo. Se manifestou com conhecimento de Yahweh. Por isso, o próprio Yahshua Micael, na condição de Micael, ele se manifesta para Shaul Paulo. Por quê? A haste do conhecimento a Yahweh se manifestou para ele. Então ele passou a conhecer a Yahweh. Percebe? Então, quando a gente entende isso, hoje a gente olha para qual haste? Irmão Aguinaldo? A haste do temor. Era o mesmo que se manifestou, irmão Aguinaldo, para Shaul Paulo? Por que não? Porque nele a haste do conhecimento. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. O candelabro são 7 hastes. Eu não quero não, né, irmão? É o que o papai tem nos ensinado. Os irmãos têm que compreender isso. O candelabro, ele representa a plenitude do Espírito. Correto? São 7 Espíritos. Cada um dos anjos que recebe uma condição, que fala ali, o Espírito de sabedoria, qual é? Raial. O Espírito de inteligência, marcha. Ok? Não significa que o Espírito é daquela pessoa, e sim compartilhado aquele anjo. Mas o Espírito é de Yahweh. Entendeu? O Espírito é de Yahweh. Por isso que fala o Espírito de Yahweh, o Espírito de sabedoria de Yahweh, o Espírito de temor de Yahweh, o Espírito de conhecimento de Yahweh. Por quê? Porque a essência é toda de Yahweh. Quem que é aquele que detém toda a plenitude de Yahweh? O próprio Espírito, Yahshua. Ele tem a essência toda de Yahweh. Ele conhece as profundezas de Yahweh. Então, quando está compartilhado com Shaul Paulo, o Espírito de Yahweh do conhecimento, é só para ele conhecer quem é Yahweh, para ele falar com os gentios. Mas isso ia levar ele num nível muito maior. Entendeu? E agora, neste tempo agora, este mensageiro é quem? Micael, o mensageiro que está presente nesta era, na 6ª era. Ele representa a haste do temor a Yahweh. Ele é a haste que tem a plenitude do espírito do temor. Ele é a haste que tem a plenitude do espírito do temor. Então, este que está aqui no nosso meio, eu posso afirmar para vocês categoricamente, é o mesmo que apareceu para Shaul Paulo. Pode falar. Mas ele estava pleno do Espírito? Quem estava pleno do Espírito? Shaul Paulo? Ele estava pleno do Espírito de conhecimento. De conhecimento. Isso. E qual que é a essência? Plenitude de conhecimento. Mas por que ele pôde ter ali o conhecimento de Yahweh? Por conta daquele que estava dentro dele, habitando nele. Entendeu? Os demais que vieram, um estava na igreja de Roma, outro na igreja de Coríntios, outro fazendo um trabalho lá. Quando o Espírito desceu em Pentecoste, eles foram em cada um ponto trabalhar, auxiliar. Por quê? Porque Micael, ele não está no mesmo tempo em vários lugares. Entendeu? Porque ele não está na plenitude. Ele está somente com uma haste. Naquela era, ele se apresentou com a haste do conhecimento de Yahweh. E por isso, ele mesmo se manifesta. Ele fala, Shaul, Shaul, por que me persegues? Eu sou aquele que você está perseguindo. Eu sou Yahshua.
Yahshua não é plenitude? É. Mas ele estava na condição de aquele que se apresenta como Yahweh. Entende? Então ele olhou, Shaul Paulo olhou para ele e falou assim: nossa, eu fiquei cego aqui. Por quê? Porque ele se apresentou para ele na condição de quem ele era. Porque quando você olha, porque somente Shaul Paulo, quando Shaul Paulo ouviu ali aquela voz, ele não conseguiu identificar a pessoa. Mas quando você olha lá para Marcha, Marcha também conseguiu identificar? Marcha não identificou. Por quê? Não foi permitido para ele identificar. Então quando você olha para esse aqui, Pai Jalch, irmão, quando você olha para Shaul Paulo, ele olha para aquele que está ali na frente dele e fala: Shaul, você está perseguindo a mim. Você está perseguindo a mim. A igreja que você está perseguindo aí, é eu que você está perseguindo. Porque a mulher está vestida com o sol. Como a mulher está vestida com o sol, a igreja representa também ele. Perseguir um de nós é perseguir o próprio Yahshua. Percebe? Por isso, irmão, que Gamaliel, ele fala: olha, cuidado, porque se essa obra for de Yahweh, vocês estão arrumando briga com o próprio Yahweh. Então fica atento ao que vocês estão fazendo. Foi uma instrução muito sábia, porque coloca ele numa condição de falar assim: rapaz, se eu perseguir ele, então realmente eu posso estar indo contra o próprio Yahweh. Então, quando a gente pega aqui o esforço da igreja, tem que estar em conhecer essas coisas. Entendeu, irmão Bento? Pode falar. Em questão que o irmão falou sobre a condição de Shaul Paulo, tem uma passagem aqui, ó, pode estar lendo aqui, irmão? Pode, amado irmão, com Apocalipse certeza. 2 fala assim, ó, 2:1 fala: o anjo da igreja em Éfeso, que escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Aqui nós entendemos ele trabalhando na era das igrejas. Exatamente. Mas também remete à condição que o irmão trouxe de Yahshua 11, os 7 espíritos. A condição dele se manifestar representando cada arte do candelabro. Ele anda, ele se manifesta. Ele se manifesta como um espírito de conhecimento, porque ele anda, é dele, igual o irmão falou. Os 7 espíritos pertencem a Yahweh, e ele é o herdeiro. Então ele tem o direito de andar e se manifestar e dar a quem ele quiser para administrar. Igual quando nós vemos Shaul Paulo, ele recebeu, foi levado até ele o conhecimento para Shaul Paulo, que é administrar aquele conhecimento com aqueles gentílicos. Isso. E foi dado para ele administrar. Entende, irmão? Então, aquele que veio é o mesmo que o irmão está falando, que hoje ele está pleno de temor, porque ele anda no meio das 7 artes, se manifesta. Exatamente. Entende? E também a arte principal, porque quando nós vemos a arte principal, nutre as 6 artes. Exatamente. E ele anda no meio. Ele que dá para administrar, igual o irmão falou. A condição de marcha, raial e os demais, quando nós pega lá que representa a arte, até mesmo Shaul Paulo, foi dado para eles o que? Eles serem administrador Daquilo que foi compartilhado. do Espírito. Então foi levado lá para Shaul Paulo o conhecimento para ele administrar aquela porção, aquela plenitude do Espírito de conhecimento, para ele levar até os gentílicos. Exatamente, irmão. E tem que lembrar, e inclusive o irmão Bruno lembrou, foi bom o irmão ter citado, porque as demais hastes, elas só podem ser alimentadas pela haste principal. A haste do temor não alimenta a outra haste. A outra haste não alimenta a outra haste. Quem alimenta as hastes é a haste principal, que é o espírito de Yahweh. Então todas elas representam o espírito de Yahweh. Então a manifestação do anjo, conforme as eras das igrejas, é porque ele anda no meio das 7 eras. Então na era de Shaul Paulo, ele manifestou com a haste do conhecimento. E Shaul Paulo representa essa haste, por isso que foi dado para ele a condição, inclusive, de ser quem? De ser o mensageiro da era de Esmina e também de ser um anjo. Um dos 7 anjos. Um dos 7 anjos do candelabro de ouro.
Aqui, são 7 anjos que assistem diante de algo. Um deles é Shaul Paulo, que foi enxertado ali, né? Mas olha só, irmãos, vamos abrir aqui, ó. Eu estava lembrando de uma passagem, vamos abrir aqui em Irmial. Quando a gente lembra, o papai citou inclusive ontem, a condição de morto. Quando a gente lembra de uma pessoa morta, Irmial 51, 17. Quando a gente lembra de uma pessoa morta, 1454. você vê vida? Não. Hã? Quando vê uma pessoa morta, Quando você pensa numa pessoa morta, você imagina alguma vida nela? Não, por isso que chama morto. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença comum. Coloque os celulares no silencioso. Tem uma diferença. Quando a gente lembra lá de Eliseu e Alxa. Antes de abrir aqui, vamos lá. Vamos lá, Eliseu e Alxa. Segundo Reis, né? Hã? Não. É segundo Reis 2, não. É segundo Reis 13. Segundo Reis 13, 21. 525. Isso tudo nós já aprendemos, nós já sabemos, e os estudos eles vão se conectando, se encaixando um com o outro. Olha só para você ver. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 21. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, esse morto tinha vida? Não. Esse morto aqui era um morto qualquer, era um outro morto. Sepultando o morto, avistaram um desses bandos. Depois você pode pegar a história e ler, tá? Jogaram o corpo, porque eles precisaram fugir, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e Alxa. E partiram. O corpo tocou os ossos de Eliseu e Alxa, recobrou a vida e pôs-se de pé. Na tradução, em outras traduções vai estar falando levantou-se. Ou seja, significa o quê? Que o outro morto que estava ali tinha vida, mesmo estando morto. Qual que é essa representação? É aquele Irmão Edgar. que fala da cidade lá que o papai viu e tocou na esquife. Isso. E aí ele pegou, sentou e falou. Isto. Eu não lembro muito bem, mas É exatamente, faz essa representação. E aí eu pergunto para os irmãos, a condição daquele morto tocar um outro morto e reviver, o que faz um outro morto tocar no outro morto, sendo que os dois estão mortos, e fazer com que o outro revive? Irmão Murilo. a diferença é que um é espiritual e o outro é carnal. Muito bem, muito bem. Aquele homem ali é o homem espiritual, é o homem que vive e viveu conforme a condição do Espírito. E ele é capaz de reviver um outro morto literalmente, que nunca teve o Espírito. É a condição, inclusive, dos sardes vestes limpas. Sardes vestes limpas nunca teve, irmãos, o Espírito. Porque antes era imergido no nome de Es, ou talvez nem era imergido em lugar nenhum. Entendeu? Por que eu estou falando a condição de sardes vestes limpas? Porque os seres celestiais, eles conhecem Ial, conhecia Ial. Conhecia o pai dele, teve o Espírito compartilhado com eles. Então, neles reavivou o Espírito. Então, mas precisou primeiro aquele reviver. É a nossa condição, nós estávamos mortos e tocamos nesse que também estava morto. Só que esse morto, irmão, ele viveu primeiro do que nós. Porque não tem como a obra começar se não for por ele se levantando. Então, quando você conecta as histórias, você vai lá, vamos lá na Viúva de Naim, é Lucas 7, né? Ó, eu falo para vocês assim, irmãos, quando nós
estamos desenvolvendo a obra de Yao, você sabia que quando você está desenvolvendo a obra de Yao, independente da área que você está atuando, seja o serviço braçal, seja no ensino, seja independente, isso é o dom que Yao te deu. Você está acrescentando no seu espírito uma porção. Só tem um detalhe. A obra que está sendo vista neste momento e a obra que vai nos qualificar é a obra espiritual. Porque nós temos que ficar como Shaul Paulo e dizer: combati o bom combate. Combati o bom combate. O Espírito vai olhar e vai falar assim: você combateu o bom combate? Deixa eu ver. Você trabalhou bem na obra, mas você viveu mais na carne. Então não tem como agora fazer você ter um corpo parecido com o meu. Então quem que vai reviver primeiro? Na plenitude do Espírito. É aquele que é digno de receber a plenitude do Espírito. A partir de então, ele revive os demais. Quando eu falo reviver, eu falo na condição: vai dar o corpo glorificado àqueles que são dignos de receber a porção do Espírito dele. Entende isso? Como que é maravilhoso? E ele fala: nós não vamos sair daqui como os fugitivos. Nós vamos ainda ter uma obra a fazer. Então, exige esforço. Vamos ler aqui essa passagem da viúva aqui de Naim rapidamente. 1800. Lucas 7, versículo 11. Diz assim: ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. E eu tive aquele flash de pensar, de procurar saber o que era Naim. Naim significa cidade, lugar tranquilo, de repouso. Você fala assim, irmão, toda a história conectando para nós. Aí fala assim, seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, nós aqui hoje, coincidiu que levavam a enterrar um morto. Viu que Eliseu estava morto. Eliseu e Alcha estava morto. Aí fala, filho único da mãe. Por quê? Porque Abrão tinha Ismael antes de Isaac. Mas Isaac foi chamado de filho único. Porque Ial fala assim, Abrão, me dá o seu filho, teu único. Mas espera lá, eu tenho outro, eu tenho Ismael. Ismael não é meu filho, não? Não da promessa. Não daquilo que eu tenho um propósito. Ele é seu filho único, nascido da livre. Por que nascido da livre? Ele nasce de Abraão com Sara, não de Abraão com a escrava. E a gente viu, o irmão Shaul trouxe aquela vez, a condição daqueles que representam os dedos da mão e os dedos do pé. É a mesma quantidade nas tribos. É coincidência? Nunca. A obra de Yao não é coincidência. Então, olha aqui para você ver, coincidiu que levava a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O mestre, ao vê-la, ficou comovido e disse: não chores. Ele também se emocionou, comovido, ele também sentiu aquele sentimento daquela mulher. Não chore. Depois aproximou-se, tocou o esquife, e os que carregavam pararam. Disse ele então. Quem que está dizendo? Irmã Adriana. O mestre é o? Isto. Disse ele então, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aí a gente vê um ponto também. Quando aconteceu o nascimento do filho varão,
É o momento que ele está sentado e falando. Mas por que está de pé? Porque fala aqui, ó, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se. Qual que é a primeira condição? Sentar. E começou a falar. Aí a gente faz um link aqui, ó. Daniel, capítulo 7. Olha só. Lucas 7, Daniel 7. Né, irmão Edialcho? 1567. Lucas 7, Daniel 7. É coincidência, irmão Edialcho? Não. Hã? Não pode ser, jamais. Calculado, pesado, medido. Ó, Lucas 7, versículo 9. Perdão, irmão, Daniel 7, versículo 9. 1567. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E um ancião sentou-se. Foram preparados alguns tronos. Aí eu lembro do nosso amado irmão, aqui ó, o irmão da natureza. Né, irmão José Luiz, irmão da natureza. O dom que Al expressou na vida do irmão. Aí o irmão fez uma cadeira ali maravilhosa. Um trono. Vi que foi preparado alguns tronos, viu, irmão? Você preparando alguns tronos. Foi preparar alguns tronos e você preparou o primeiro. Na representação aqui na terra, viu? Como que Al cuidou de cada um, dando cada um um dom, uma especialização para trabalhar na obra de Al. E fez um trono. Aí preparou um trono, ó, viu aqui, ó. Eu continuava contemplando quando foram preparados, ó. Preparar é fazer, é trabalhar, executar. A mulher fazendo o serviço braçal. Aí agora, várias mulheres, entre aspas, porque a igreja em peso, como formiguinha, trabalhando lá no loteamento. É o quê? O serviço braçal. Mas é só isso que basta? Porque se fosse só isso, as denominações estavam, né, salvas. Porque eu vou falar para você. Tem obra? Tem. Fazem muitas coisas. Se ajuda, você pega as denominações que eu prefiro citar nome aí, são empenhados nas construções e os próprios membros se envolvem nas construções. Né? Mas é isso que basta? Não. Esse que executa o serviço braçal também que tem que ter o espírito, porque se esse não tiver o espírito, nada adianta. Ele é um morto qualquer. Aí a obra já não é mais vista. Então, quando a gente pega aqui, ó, eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou. Fala 10 anciãos sentou, 20, 24, 2, 3, ancião sentou-se. Aí você viu ali a história. Filho único da mulher. O filho único da promessa. Que é digno de receber a plenitude do Espírito. Percebe? Sempre apontando somente para aquele que pode receber a plenitude do Espírito. E este que está no nosso meio hoje, ele é Micael. E nós sabemos muito bem quem está no nosso meio conduzindo a igreja. No seu estágio máximo. Tá? Nós sabemos muito bem, porque ele já recebeu o corpo uma vez. Agora ele veio para ser investido na realeza. E ele perdeu o corpo que ele tinha lá em cima. Veio como espírito. E ganha um outro corpo, que é o início da justiça de Yahweh. O início da justiça de Yahweh fala: eu não me esqueci de você. Jovem, levanta-te. Mas eu pergunto, irmão Euder, o jovem, na condição de Micael, estava literalmente, carnalmente morto? O jovem, como na história da viúva de Naim, estava
literalmente morto, literalmente, quando eu falo, é literalmente mesmo. Ali estava. Estava. Aonde que ele foi morto? Onde que ele foi morto? É. Aonde que ele perdeu o corpo? Na terra. Não, ele perdeu o corpo lá em cima. Eu falo lá em cima, Micael. Ele perdeu o corpo. Ele perdeu lá em cima. Iniciou a justiça, não iniciou? Sim. Quando iniciou a justiça, ele ganhou um corpo? Ele iniciou, não. Uai, irmão. Lá em cima. E ele foi Calma, lá. calma, calma. Deixa eu recapitular, porque talvez eu esteja falando confuso para vocês. Presta atenção. O jovem morreu literalmente, Micael, Sim. lá em cima, morreu. Ele perdeu o corpo. Aí Ial vai iniciar a justiça. Ial já iniciou a justiça? Sim. Sim. Tanto para ele como aqueles que desceram com ele. Ok? Iniciou a justiça. E esse iniciar a justiça é o quê? Deu para eles um corpo. Então vamos falar daquele que recebeu o corpo. Ok? Micael. Ele recebeu esse corpo nessa terra. Poderia ser 1 milhão de nome. Mas foi logo Eliezer. É incrível, né? Foi logo Eliezer. São sinais. Então quando você olha para Eliezer, é aquele que vem buscar a esposa. Mas Eliezer não estava morto? Então, pera lá. Micael morreu, perdeu o corpo e veio para a terra como espírito. Aí Ial inicia fazendo justiça. Quando inicia fazendo justiça, este espírito ganhou um corpo. Eliezer é o servo que vem buscar a esposa para o seu mestre. Quem? Ialcha. Vem buscar a esposa para ele. Que sabe que ele é Ial visível no futuro. Aí eu pergunto para vocês. Então, pera lá. Mas Eliezer estava morto? Irmã Flávia, Eliezer estava morto? Espiritualmente. Isto. Muito bem. Espiritualmente, sim. Porque foi dado ao homem direito de morrer uma única vez. Morreu lá em cima, aqui embaixo ele não vai morrer. Concorda? É a condição de quem? Da pombinha. A pombinha banhada no sangue e ela voa para o campo. A terra. Exatamente. Sendo assim, na terra ele não vai morrer. Mas qual era a condição dele estar morto? Era espiritualmente. Então você pega o morto Eliezer e toca em Eliseu e Alcha. E ele revive espiritualmente, se cumprindo Daniel 12:1. Levantar-se-á Micael no tempo do fim. Na sexta era ele se levanta. Por quê? Porque espiritualmente, por um tempo, ele estava morto espiritualmente. Aí ele revive. Por quê? Teve o contato com Ialcha. Então, como o papai falou, de fato, Ialcha nunca esteve morto. Sempre esteve vivo. Porque para um morto tocar o corpo de um outro morto e aquele morto que tocou reviver, é porque o morto que estava literalmente morto ali na primeira condição, não estava morto. Porque é um homem espiritual. Percebe? Como que você conecta os pontos, você fala assim, é maravilhoso. Então, irmão Bento, presta bastante atenção, irmão. Você, meu irmão, e como qualquer um aqui, tem a capacidade, porque foi compartilhado com você o Espírito. Você só tem que entender isso. Quando você entender isso, você, meu irmão, vai brilhar mais do que você já brilha. E ao se agrada das suas obras. Mas não precisa tocar trombone no que você faz. O que você tem que fazer, meu amado irmão, é entender que você não é inferior a ninguém aqui, porque o próprio que se falou, que poderia ser chamado de rei, mesmo estando na condição de escravo, ele abaixou-se, tornando menor do que os anjos. E o filho dele,
mesmo sendo escravo, mesmo sendo dono de tudo, ele está na condição de escravo, de servo. Como homem comum. Mesmo sendo herdeiro de tudo. Ele se faz dessa forma para mostrar que cada um de nós aqui temos condições de entender a palavra que o mensageiro traz. Porque foi dado aos pequeninos isso. Você, meu irmão, não é uma imagem de escultura formada por um homem. Ninguém aqui é uma imagem de escultura, de madeira, de barro, de qualquer outro material que não tem vida nenhuma. Todos nós aqui temos uma vida. Só que a nossa vida não é uma vida deste mundo, é uma vida que vem da luz inacessível. Está entendendo? Eu tenho que crer nessa palavra que o mensageiro traz e entender que eu preciso me esforçar, porque já está sendo dado o alimento, já está sendo compartilhado o Espírito, já está sendo preparado tudo. Depende só do nosso esforço. Então vamos abrir aqui, ó, Irmial. Que a gente ia ler aqui, ó, Irmial 51. 1454. Quando a gente entendeu que nós temos, irmãos, a mente do Mashiach, significa que o nosso rosto tem que resplandecer assim como o Mashiach, assim como o próprio Yahshua. E você entendendo ali na transfiguração, irmãos, eu falo para vocês, é maravilhoso demais. A transfiguração ali transformou no outro. Transfigurar, transformar, mudou a face. Mudou a face, mudou a personagem. E ali apareceu a aparência do homem espiritual que estava dentro, que está dentro de Yahweh naquele momento, da arca. Mas quem se manifesta é agora o Espírito, conversando com seus irmãos. Está entendendo? Aí você fala, a transfiguração, né? Se é transfiguração, olha só para vocês verem. Se é transfiguração, não tem como eu falar assim, ó. Vou pegar esse copo aqui e vou transfigurar ele em água. A física não permite isso. Mas se eu falar assim, ó, eu tenho esse copo aqui que está com água. Eu quero ver só a água. Eu consigo. É só olhar por cima aqui, ó. Eu vejo só a água. A transfiguração é o que está dentro sendo visto pelo lado de fora. O que vai acontecer com o mensageiro é a transfiguração, porque já está dentro dele. Vai ser a transfiguração, a gente só vai ver quem de fato ele é. Por isso que São Paulo fala, pode falar que eu sei que você ia falar isso agora. É maravilhoso. Eu já sei que você ia falar isso. Então vai, fala. É tão grandioso que a gente vê a condição que Satanás ele entende essa condição dessa transfiguração, que quando a gente pega em 2 Coríntios 11, né? Ele fala assim, que o teu diabo ele tem o quê? Ele se transfigura em ser de luz, né? Se passando ali, né? Na condição ali de algo. Então mostrando, ele entende essa condição dessa transfiguração. Irmão Marco falando pelo Espírito, é tão maravilhoso a gente quando fica, né? Conectado, irmãos, que assim como, né? Micael, papai, vai se transfigurar, nele ele vai resplandecer a plenitude. A gente vê que Satanás, ele compreende isso, ele entende, e foi tirado isso dele. E você vê que ele se transfigura, querendo se passar um ser de luz hoje, né? E faz os ministros dele, com a gente forma como mensageiros. Como os mensageiros, que é a condição que eles imitando a que é a condição nossa. Exato. Porque a gente vê que nós, que somos os mensageiros, né, da verdade de algo nessa terra, e eles fazem esses ministros dele como os mensageiros de justiça. São os mensageiros de justiça que não são. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Compreender isso. Pode, meu irmão. Em 2 Coríntios 3:18 está escrito assim:
E nós todos, que com a face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Mestre. É isso. Somos transfigurados Viu? nesta mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Mestre, que Viu? é o Espírito. Ou seja, sabe o que está querendo dizer? Olha o que vai acontecer. O irmão Bruno, uma vez pelo Espírito, falou isso, irmão. Eu sou muito grato. O irmão Bruno me falou isso uma vez. Não sei se ele falou com outros irmãos. Mas ele falou assim: vai reluzir em nós, irmão. Você lembra? Comentou? É reluzir em nós, como saísse de dentro para fora. Aí, vai acontecer com o mensageiro. Aí o Espírito vai sondar. E é muito rápido, né, irmão? Porque, como já está compartilhado em nós, não pensa assim, vou ir nesse, aí vou olhar. Aí, vamos fazer uma filinha aqui. É você. Agora vem, você. Aí vem você. Não, não é isso. Todos nós já temos um compartilhado Espírito, não tem? Então é fácil. O Espírito está compartilhado. Então, na hora que ele chegar na plenitude, ele já vai identificar todos. Aquele que emanar de dentro dele a transfiguração, resplandecer como no espelho, você vai passar a ver como ele te vê. Mas se ele olhar para você e não ver ele, é porque você não foi transfigurado. Pode ler, irmão Jonathan. O significado de transfiguração. Aham. São dois momentos. Ato ou efeito de transfigurar-se, transformação, metamorfose. A segunda parte. Alteração da figura. Isto. Das feições. Aí, ó. E da forma. Viu? Das feições e da forma. Alteração Viu? da figura. Viu que maravilhoso? Então sai de dentro. Então, quando o papai está nos ensinando a condição de pautar nossa conduta pelo Espírito, e já o Paulo falou, combati o bom combate, ele falou, olha, eu militei contra a minha carne duramente e eu venci ela. Porque eu deixei o Espírito que em mim habita trabalhar, não a minha própria carne. Ele tanto fala, eu esmurro, né? O meu próprio corpo. Então, quando acontecer em nós, irmãos, simplesmente vai sair aqui de dentro do ser a imagem de quem nós já somos. E como que eu construo uma imagem dentro de mim? A imagem do Filho. Como que eu construo a imagem dentro de mim? É pautando minha conduta na obra e no fruto do Espírito. Então, quando pega aqui, ó, olha aqui para vocês verem, Irmial 51, 17. Grato a Yaush, grato a Yau. Irmial 51, 17, na Bibial Shalom. Encontraram, irmãos? Todo homem se torna estúpido sem compreender. Todo ourives se envergonha de seus ídolos, porque sua escultura é mentirosa. Não há nela sopro vital, ou seja, sopro de vida. Eles são vaidade, obra de zombaria. No tempo de seus castigos, eles desaparecerão. Agora, ó, a porção de Yaakov não é como eles. Tá entendendo? A porção de Jacó, não é como eles, porque ele formou o universo e Israel é a tribo de sua herança. Seu nome é Yahweh dos exércitos. Viu? Então, eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Vamos abrir lá em Salmos 115. Vamos abrir lá em Salmos 115. Salmo 115, versículo 4.
Página 985. Salmo 115. É que o irmãozinho aqui, amado, eu não tenho dificuldade de ouvir, ele estou repetindo para ele, tá? Quando for assim, você senta assim, irmão, ó, de frente, ó. Ou aqui do lado, aqui, ó. Tá? 985. Igualzinho irmã Iraci também senta perto. Cadê a irmã Iraci? Tá ouvindo aí, irmã? Bem? Sim. Então, ó, presta atenção. 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro. Obra de mão humanas. Obra de mãos humanas. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Irmão Bento. Por gentileza, tira seu óculos. Você consegue me ver? Ou é igual eu? Ah. Encosta no seu olho. Põe a mão no seu olho. Isso. Você está me vendo? Sim. Agora põe a mão no outro olho. As duas. Um em cada? É, irmão. Tampa o olho. Você está me vendo, irmão? Agora tira. Você me viu? Coloca de novo. Você está me vendo? Não. Por que você não está me vendo, irmão? Porque os olhos estão fechados. Não, irmão, porque tem alguma coisa tampando. Não é porque seus olhos estão fechados, não. Porque tem alguma coisa tampando. E as mãos estão tampando. Isso. Agora tira a mão. Você passou a enxergar? Isso são as escamas que Paulo falou. Tirou as escamas dos olhos que não faziam ele enxergar as coisas espirituais. Então, meu irmão, está nas suas mãos. Não está nas mãos dos anciãos, do papai. E eu já te dei essa condição. E cada um de nós aqui tem a mesma condição. Toca aí na sua mão, irmão. Mão com mão. Toca aí, irmãos, nas suas mãos. Toca. Toca no seu rosto. Você sente pele, carne, vida? Sente? Você respira? Aham. Você está sentindo seu coração bater? Ainda bem, né? O que acontece? Tudo isso, todo esse movimento dentro do seu corpo é uma vida que Deus deu para todo ser humano. Mas diferente dos outros seres humanos, que são como essas estátuas aqui, eles não têm a vida que nós temos. Para fazermos entender a verdadeira, presta atenção. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro. Nós somos a representação de prata e ouro? Somos? A prata e ouro não representa os seres celestiais? Os ídolos aqui não é de prata e de ouro? Ah, tá. A obra de mãos humanas. Nós somos obras de mãos humanas? Ah, agora vem. Tem boca, mas não fala. Os humanos aí fora aí, as pessoas aí fora, tem boca? Fala? Fala. Uai. A não ser que for mudo, né? A não ser que for mudo. Fala, não fala? Mas de que fala nós estamos falando, irmã Leia? Eles falam coisas da carne, né? Nós falamos a língua dos anjos. Isto. Nós falamos a linguagem dos anjos. Eles falam a linguagem dos anjos? Não. Aí vão lá. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Ali fora tem gente com olho que enxerga? Sim. Alguns usam óculos, mas enxerga. Ó, tem olhos, mas não vê. Mas o que eles não estão vendo? O que eles não estão vendo? Irmão Robson, de Santa Catarina. Não estão vendo o reino, né? Hã? Não vê o reino, né? Não vê segundo o Espírito, né? Também. Irmã Daniele. Ué?
Mas o que eles não estão vendo? Não sabe explicar. Irmã Flávia. A verdade espiritual. Hã? A verdade espiritual, tudo que vem lá de cima. Isso, também. Irmã... Não é bem isso ainda. Irmã Angélica. Eles não vê o reino de Al na terra, nós e o próprio Salvador. Aí fala assim, ó. Que Você vai conseguir ver ele ali, ele aqui, ele ali. É assim? Não. Então, irmão Wilder, me explica. Os irmãos falaram certinho, viu? Tá errado não. Elas só estão conectando. Essa condição veio, eu lembro daquela passagem, esse que desejarão ver Um dos dias do Filho do Homem. Mas para ver o dia do Filho do Homem, tem que ter qual haste compartilhada? Porque é a chave da Sabedoria. E qual haste que ao visível veio? da sabedoria. E depois entrou com ele a plenitude. E qual haste que Micael vem? E depois se torna nele a plenitude. Sendo assim, então o que o olho tem que ver? Tem o filho. Tem que ver, irmãos, tem que ver a imagem do filho de Al. Tem que ver a imagem do filho de Al. Hoje eu consigo enxergar a imagem do filho de Al literalmente em um no outro. Não, a gente vê o rosto de um, vê o rostinho do outro. Mas como eu consigo ver a imagem literalmente do filho de Al na irmã Marinalva? Como que eu consigo ver a imagem do filho de Al na irmã Marinalva, irmã Kátia? Pelo comportamento. Não, irmão José Luiz. Como eu consigo ver a imagem do filho de Al na irmã Marinalva? Não, também, isso tudo envolve, mas eu estou falando de imagem. E irmão Edgar. Através do Espírito, porque assim, o papai, quando ele tem as 7 hastes, que são 7 espíritos, que ele olha e vê, então, através do Espírito. Mas eu estou falando eu e você. Como que eu consigo ver em você a imagem do filho de Al? Você leu a passagem aí, irmão? A passagem te dá a resposta. Lê Coríntios. Que você abriu. Aquela hora que você leu. 2 Coríntios. Isso. Lê lá de novo. Irmão, quando vocês perguntam, vem um frio, até vocês, não sei como que acontece isso. 2 Coríntios 3, 18. E nós todos, que com a face descobertas, contemplamos como num espelho a glória. Tá. Então tá. Como um espelho. Ok. Aí já te dou a dica. Então, como que eu vejo a imagem do filho de Al em você? Porque eu vejo a imagem do... Irmão, eu me vejo em você. É um espelho. Amar seu irmão como a ti mesmo. É você olhar para o seu irmão e falar assim, é eu. E você vai querer machucar você mesmo? Você vai querer bater em você mesmo? Você vai querer maltratar você mesmo? Não, então quando você olha para você, eu olho para você e me vejo, eu estou vendo a imagem do filho. Porque quando eu faço isso, eu vejo o próprio Micael. Vendo o próprio Micael, eu vejo o próprio Yalcha. Vejo o próprio Yalcha, eu vejo o próprio Yal. É uma condição que vai crescendo. Percebe? Porque como um espelho, hoje eu não consigo entender e nem ver. Porque hoje eu vejo aqui o rostinho da irmã Angélica, o rostinho do outro, o rostinho do irmão de Alcha, o rostinho do outro e tal. Eu consigo ver. Eu consigo ver a imagem do irmão aqui do irmão, consigo. Mas eu consigo ver lá dentro dele? Não. Mas eu consigo ver lá dentro dele como? Olhando para ele e me vendo. Quando eu faço isso, toda rixa, toda obra carnal cai por terra. Porque ele é meu irmão, meu igual. Meu igual. Meu
igual. Por isso que Micael não se envergonha de chamar irmão. E Alcha Micael não se envergonha de ser chamado de irmão, porque é um povo igual. Igual em corpo, alma e espírito. Ô irmão Roberto, fala bem alto, irmão. Também, não sei se é a condição também, eu estou falando assim, por exemplo, nós estamos um diferente do outro. Mas Fisicamente falando. Se identifica também que fala a mesma língua. Isto. Tanto nossa como do papai. Isto. Exatamente. Por isso que a gente tem aqui, ó. Ó, esses aí, ó, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Mas lá fora eles têm ouvido. Eles não estão ouvindo o quê? O que eles não estão ouvindo, irmã Daniela, do irmão Natan? Isso, não estão ouvindo a voz do Espírito. Mas você ouve a voz do Espírito, irmã? Então, me fala, qual que é o tom da voz do Espírito? É grave, agudo? Entoado, mais baixo, mais alto? Como é que é? Porque não é nesse sentido, né? Isto, exatamente. Mas vamos colocar também no sentido físico. Será que eu consigo, irmãos? Ouvir o Espírito falando no sentido físico, literalmente, irmã Daniela? É claro! É claro! Por quê? Porque ele é o corpo que o Espírito repousará com a plenitude. Percebe? Ou seja, a condição de que quando entra aqui nessa passagem aqui, ó, entra aqui, ó, em cada uma das eras das igrejas, foi dito o que no final de cada uma das cartas? Não é quem tem ouvido, não. Aquele que tem. Ou quem tem também é a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é o Espírito? O mestre, Yalcha, Micael. Aí, vai aqui em Êxodo 23, 20. Página 136, 134, 135, 135. Êxodo. O que significa êxodo, irmão Aguinaldo? Vai ter que saber, isso é estercão. Ai, irmão, você não sabe o que é isso, eu vou te dar nessa carequinha sua. O que significa êxodo? Essas perguntinhas era na escola bíblica dominical, irmão. Fazia, irmão Murilo. Eu estou com a cabeça de outra coisa aqui. Não, você tem que ter com a cabeça aqui, irmão. É na passagem. Tá, então vai. O Espírito, eu lembrei de Elias na caverna. Ele só identificou a voz do Espírito quando veio com uma brisa suave, muito bem lembrado. Mas não foge da pergunta, não. Êxodo, aqui significa o quê? Era pastor? Não sei. Irmão, vou perguntar ao irmão Wilcinho. Irmã Delminha, traduz. Ele falou o quê? Não é isso, irmão. Não é isso. Irmã, deixa eu ver aqui. Irmã Débora. A irmã Débora é essa? Vamos perguntar aqui, ó. Irmão Rodrigo. Isto. Lembra de marcha. Saiu do exílio. É isso que aqui falar, irmãozinho? Era? Então tá certinho. Tá. Entendi. É isso mesmo, irmão. E o irmão você acertou, viu? Não errou não, viu, irmão? Viu? Por quê? Saída. Saiu de lá, veio pra cá. A representação de marcha. Marcha saiu
Do Egito, percebe? No caso aqui nosso, a saída nossa é do Egito para cima. E nós um dia saímos de lá, que é a condição de Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Né? É a saída. Foi transfigurado lá no monte, e veio Arraial e Marta, e eles estavam falando assim, a respeito do êxodo. E a respeito do êxodo, exatamente. Exatamente, estava falando a respeito do êxodo, ou seja, a respeito da saída dele da terra para voltar para o lugar. Nossa, é tremendo. Só que agora a gente entende, né, que aquela saída, de fato ali, foi uma saída conturbada, porque você fala assim, olha, você vai sair daqui e vai subir, mas já estão armando um plano contra você. Então, como o papai vai ser julgado culpado, você também vai ser. Por isso que a palavra fala, não, esse não sairá apressadamente, sair apressado. Fala que mostra que é sair. É isso? Viaja aí. Irmão. Matar uma água. Gratidão ainda. Vamos continuar aqui, irmão. Que engraçado. Não perde a graça. Vamos lá, vamos continuar aqui. Para a gente finalizar aqui, irmãos, presta atenção. Vamos abrir aqui. Em Atos 7:48. Ó, 7:48. Aqui é quem que estava falando aqui nesse momento? Irmão Aguinaldo. Em Atos 7:48 aí, ó. Lê o versículo 48 bem alto pra gente, irmão. Lê bem alto. A voz de trombone. Ou de trombeta. É o Shalom. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas. Então, é isso aí. Então, quem que está falando aqui? Qual o nome desse personagem? Você lembra? Irmão Murilo, qual o nome desse personagem? Tá certo, eu estou falando personagem, uma pessoa. Personagem, irmão, vem de pessoa. Estou falando a pessoa humana que está ali falando. Quem que está falando ali? Entretanto, eu estou falando a história, irmão. Quem que está relatando aqui a história? Falando com os fariseus? Não. Foi Pedro? Não, irmão. Que isso, irmãos? Deixa eu ler. Fale bem alto. Quem falou? Isto. Estevão, irmãos. Estevão. Irmãos, presta atenção. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas. Aí o que nós lemos lá em Salmo 115? Que aquelas obras de prata e de ouro são obras de mãos humanas. Mas você viu que Al usa estas coisas para nos representar? Para falar assim, ó, vocês também são obras de ouro e de prata. Mas ao contrário daqueles, em vocês tem o meu espírito. Então vocês têm olho e vê, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem pé e anda, tem braço e move. Não está falando na condição humana, está falando na condição espiritual. Está falando assim, irmão Bento, que o seu olhar tem que ser com o espírito, que o seu falar tem que ser com o espírito, que o seu ouvir tem que ser com o espírito, que o seu andar tem que ser com o espírito, o seu pegar, o seu falar, o seu tudo tem que ser do espírito. Tudo nós fazemos conforme o espírito.
A conduta. Entendeu? Então, irmão, eu quero falar para você, você não é uma obra feita de uma mão humana. Quando eu falo isso, eu estou querendo falar para você assim, ó, você não é uma pessoa que está no mundo, vivendo as coisas humanas. Você é uma pessoa que está no nosso meio, vivendo as coisas do Espírito. E o Espírito está falando com você dia após dia. Se Ele te trouxe para cá, é porque Ele cuida de você. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas intenções. Está entendendo? Agora, não é tempo de nós ficarmos de chororô. Não é tempo de a gente ficar... Não é tempo mais. É tempo de a gente falar assim, eu tenho que tomar posição. Cada um aqui, irmão, o cérebro é um músculo também. Estou certo, irmão de Cleito? O cérebro é um músculo. E como qualquer músculo, irmão Anderson, precisa fazer o que para desenvolver? Tem que exercitar o músculo. Tem que comer a alimentação certa, não é, irmão Anderson? Tem uma alimentação certa, não é tomar bomba. É comer a alimentação certa. Porque tomar bomba enche não adianta nada. Não pode tomar anabolizante. Não pode tomar anabolizante. Levantar isso contra mim, gente, eu não tomo, eu alimento. Porque quando eu ouvi lá, o rapaz lá até comentou sobre isso, que eu tomava, eu falei assim, gente, não pode, entendeu? As coisas. Mas eu vou falar para vocês assim, ó, a alimentação, eu fiz a brincadeira com o irmão antes, por quê, né? O irmão que cuida dessa parte muscular. Agora eu falo para vocês, o nosso cérebro também ele precisa de um exercício diário. Então, você não pode falar assim, ó, hoje eu estou com vontade de ouvir a ministração 10 horas da manhã. Não, amanhã eu vou ouvir 8, aí depois eu vou ouvir 5, depois eu... Você sabia que o nosso cérebro ele precisa de uma rotina? Se você vira um profissional, irmão, para você mexer na marcenaria, você teve uma rotina um dia. Qualquer coisa que você pegar do móvel, você não faz? Provavelmente eu não vou fazer. Porque eu não tenho a rotina que você teve. Está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer para me tornar capacitado como você? Eu tenho que me esforçar para aprender a profissão. Está entendendo? Isso é qualquer coisa na nossa vida, irmãos. Então, não fica falando, porque eu não consigo lembrar, porque eu não consigo pensar. Irmãos, já foi dado aqui, ó. Micael já se levantou. O Espírito já está compartilhado conosco. Só depende agora de nós. O que eu tenho que fazer? Eu vou pôr uma rotina. Se eu não estou trabalhando fora, eu estou em casa, porque ao te preparou, muitos irmãos que foi preparado para isso, usa desse momento para você usar com as coisas do Espírito, não com as coisas da carne. Não significa que você não pode fazer um móvel? Pode, irmão. Você pode ali fazer uns negocinhos? Pode, não tem problema. Mas a sua cabeça não pode estar centrada nisto. A sua cabeça tem que estar centrada nas coisas do Espírito. E como que eu alimento o Espírito? Ouvindo a palavra que vem do Espírito. Quem é o Espírito? Yahshua. E qual é o Espírito que está hoje? O Espírito do temor. Na pessoa de Micael, Eliezer. Está entendendo? Então ouço dessas palavras. E o que os anciãos pegam e fazem? Pega essa palavra e tenta mastigar mais ainda junto com vocês. Por que eu falo junto com vocês? Porque um traz uma informação, irmão, vê esse versículo para conectar lá com outro ponto, igual o irmão trouxe aqui, o irmão Zé Pereira trouxe no domingo, e ali vai conectando, depois a gente lembra disso e fala, não, que legal, deixa eu anotar aqui, relembrar disso depois. Isso vai amadurecendo, isso é trabalhar. Irmãos, eu tenho que levantar, eu levanto 4, 5, 6 da manhã, nessa faixa. Eu levanto, a primeira coisa que eu faço, fone, ativou. Ministração, pai, qual que você quer que eu ouça, pai? Não, tem que ouvir adiante, que eu não ouvi tudo ainda, eu não entendi. Então, pai, vou voltar lá. Aí eu vou na ministração tal, volto. Aí começa. Aí eu ouço. Agora sim eu estou bem. Sabe aquela sensação de falar assim, nossa, você está com fome, vontade de comer, aí você, agora eu estou comendo. É isso. Então a primeira coisa que eu faço de manhã é isso, porque eu dou a primeira coisa a Yahweh.
Minha esposa falou assim, você não pode faltar um domingo? Eu falei, não, porque o domingo é dia de aula. Eu não vou faltar. Mas só para um passeio, eu falei, não vou faltar. Eu não quero, isso é meu, é eu. É eu com Ial. Entendeu? É o nosso dia com o mestre. Quer marcar alguma coisa? Marca lá a segunda, marca terça, e marca qualquer outro dia. Exceto quarta e domingo. Eu não vou. E sexta. Não vou. Por que eu não vou? Porque eu tenho responsabilidade. Se o mestre se apresenta, eu tenho que me apresentar. Os 144 mil vai aonde ele vai? Então tá. Os 144 mil vai aonde ele vai. Aí ele vai no domingo, eu não vou. Ele vai na quarta, eu não vou. Quem tem o luxo de falar que não vai é ele, irmão. Entendeu? Então, os irmãos, principalmente os irmãos que têm mais dificuldade, viu, irmão Bento? Você tem que pegar a palavra e mastigar ela dia após dia. A irmã Marlene, irmã, faz 10 perguntas por irmão. Papai te orientou, não foi? 10 perguntas todos os dias. A irmã vai ter uma missão agora, todos os dias. Irmão Moacir está lá na sua casa. Cadê o irmão Moacir? Olha lá, irmão Moacir. Quem mais está lá? Irmão Marinaldo. O irmão Paulo Roberto. Tá lá mais não. Então, quem mais está lá? Tá. Então, aí o que tem que fazer? Vocês parar ali e pegar. Irmão, você tem que ter o seu particular com Ial. Não fica só colado na sua esposa também, não. Põe o seu fone e vá ali e vá ruminar. Deixa eu ouvir esse trecho. Ouviu o primeiro trecho, ouve de novo. Não ouve a ministração toda, não. Porque o nosso cérebro ele não consegue captar toda a mensagem de uma vez. Se você parar para ruminar, eu paro para ruminar. Quando eu paro para ruminar, eu paro. Ó. Eu vou ouvir 15 minutos. Se eu estou ouvindo, pera lá, o papai está contando uma história. Dei o pause. Qual minuto que tá? Minuto 13. Aí eu volto, vou ouvir o minuto 13 de novo. Aí eu volto, vou ouvir o minuto... Irmão, já teve vez de ouvir quase 20 vezes o mesmo trecho para me entender o que o papai estava querendo dizer. Só um pedacinho assim, ó, da ministração. Eu falei, peraí, eu tenho que ouvir de novo. Peraí, eu tenho que ouvir de novo. Peraí, eu tenho que ouvir de novo. Peraí, eu tenho que ouvir. Irmão, eu fiquei ouvindo. Entendi. É isso, irmão. O que eu quero ouvir? Eu quero ouvir todinho. Não, você pode ouvir toda. Você está trabalhando, você está fazendo funcionamento. Você está fazendo um serviço de casa. Irmão, vocês têm que ter essa habilidade. Vocês estão fazendo um serviço de casa. Põe um fone de ouvido, um fone só, deixa o outro para você ouvir se alguém te chamar. Você não vai absorver tudo. Mas quando você vai ouvindo em sequência, agora você está ouvindo um trecho, gravou. Na hora que você ouvir de novo a mesma ministração, aquele trecho que você já gravou, o seu cérebro já identificou. Ele vai gravar outro trecho. E aí vai fazendo. A constância leva à resiliência. Você sabe o que é resiliência? Quem sabe o que é resiliência? Irmã de Alcha. Não, irmã. E vai e volta. Não. Não é elasticidade, não. É resiliência. Ou resiliente. O Matel, resiliente. Irmã Lília. O material resiliente é o quê? Resistente. Pega aí, irmão Shaul, fazendo favor. Ele consegue se expandir e não mudar de forma. É que nada modifica a originalidade. Isso, exatamente. Aqui, ó. Capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fortes significativas de estresse. Ou seja, um material resiliente, ele fala assim, ó, o irmão Anderson, o músculo dele, uma parte do músculo dele ficou resiliente. Mas se ele parar de exercitar e fazer, aquele músculo que um dia abriu, vai fechar de novo. Vai voltar à massa anterior. Como que ele faz para ele fazer o músculo ampliar e permanecer? Ele tem que colocar ali dentro ali alguma coisa como um BCAA da vida, como
umas proteínas. Proteína não, né? Para acrescentar no espaço vazio. Quando o músculo abre, ele faz isso, ó. Cria um vácuo. Você continua malhando, tá o vácuo. Mas se você não preencher esse vazio aqui, o que vai acontecer? Ele volta de novo. Se eu estou ruminando a palavra, aí tem um vazio, porque você aprendeu, você dilatou, estou entendendo. Nesse exato momento, você está entendendo tudo. Aí você chega em casa e você não rumina. Aí o seu músculo vai fazendo isso aqui, ó. Ô, irmão, isso. Não lembro, não. Por que não lembra? Porque o músculo voltou ao seu estado natural. Não teve o ruminar. Entendeu? Então precisa preencher esses vazios. Esses vazios não podem existir. Tem que tampar esses vazios. E ouvindo constantemente é como se você estivesse preenchendo essas lacunas que na ministração com o papai e com os anciãos não foi ouvida, mas depois você ouvindo você vai falar. Quantas vezes, né, irmão Shaul, irmão Bruno, irmão Anderson, a gente ouvindo a ministração, nossa, eu não tinha ouvido esse pedacinho aqui não, hein? Por quê? Porque a nossa mente às vezes ela voa mesmo. A informação é muita informação. E isso que nos faz diferente dos demais daí de fora. Por isso que a palavra fala que vocês não são como esses aí de ouro e de prata, que é feito por mão humana. Porque ele não habita nesses aí feito por mão humana. Mas ele habita em ouro e prata feito pelas mãos dele. Nossa. Tá entendendo? Irmão, com licença, posso ler mais um? Pode, mano. Em Efésios 1, tudo isso que o irmãozinho está falando, 1:8. Que ele derramou profundamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar. É mais ou menos, né, irmão? Porque... Eu ouvi, mas me explica o que você quis dizer. Então, aqui está falando, né, que bendito seja o Yahweh Pai de nosso mestre Yahshua Mashiach, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais nos céus no Mashiach. Né? E aqui embaixo está falando que ele derramou profusamente em nós, né, sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer. É o que você está falando aí a respeito, né, que nós... ele fala alguma coisa mais para competir a nós, né? Entendi. Exatamente, mano. Exatamente. Oi, irmão Bruno. O irmão estava falando em questão de estar ruminando, e é aquela condição que eu até mesmo já vi o irmão Shaul falando, muitas das vezes, e é o que acontece muitas das vezes com alguns irmãos. Ouve como se estivesse batendo cartão. Já ouvi a mensagem, estou tranquilo. Estou tranquilo, é verdade. Tem que ouvir, irmão, entender, compreender que aquelas palavras são a fortaleza para os nossos ossos. Isso está em Provérbios. Exatamente. É palavra de vida. Entende? Igual o irmão falou, muitas das vezes eu fico num áudio o dia inteiro, irmão, para absorver o máximo, para eu falar assim, pronto, entendi. Essas palavras foram enxertadas no meu coração. Entende? Não é ouvir assim, peraí, deixa eu bater o meu ponto aqui que eu não ouvi. Não é assim que funciona, irmão. É melhor nem fazer. É ouvir e falar assim, pera que eu tenho que prestar atenção em tudo. Se eu não entendi, eu vou voltar, igual ele não explicou. Volta lá no ponto. Mas não é ouvir só por ouvir. Entende? É ouvir e falar assim, eu vou comer, eu vou entender. O ponto que eu não entender, eu vou fazer questão de parar e voltar. Eu tenho até uma canetinha que eu toco assim para pegar o ponto certo, porque muitas das vezes você mete o dedão, aí volta 20 minutos. Aí eu tenho a canetinha que eu arrasto certinho. Legal. Ponto certo. Muito bom. Para eu voltar no ponto exato que eu não entendi. Enquanto eu não entendi, enquanto eu não absorver aqueles nutrientes daquela... Fecha o áudio, por favor, irmãos. Malisiane. Aqui, mãe. Abriu sem querer aqui o áudio dela. Entende, irmão? Então, fechou já. É ouvir e dar a total credibilidade nessa palavra. Verdade. Porque é nutriente para os nossos ossos, para a nossa alma e para o nosso espírito. Entende? É ouvir com todo temor, com toda dedicação. É igual o irmão falou, da mesma jeito que dedica nas coisas materiais dessa terra,
tem que se dedicar mais ainda, porque é mais valioso do que o dinheiro, do que a prata, do que o ouro. Então é ouvir e absorver o máximo. Ah, eu não entendi, depois deixa para lá. Não tem problema. Não é assim. Vai lá e volta, deixa eu entender. Se for o caso, volta, abre a palavra e lê. Porque eu creio que os irmãos ruminem, mas não é só simplesmente ouvir por ouvir. É ouvir, irmão, e dar todo valor, porque essa é a palavra, igual o irmão está falando, a palavra nunca ouvida antes, que nem nós e nem os nossos pais conheciam. Aí você absorve, voltar, dar dedicação. Igual o papai sempre falou lá, que os discípulos lá atrás, na época, eles tinham cuidado até de escrever. Os escribas. A caneta, os escribas, tudo que era diabo. E assim nós temos que fazer, falar assim, nossa, isso aqui é algo assim, magnífico, maravilhoso. Deixa eu voltar, absorver, irmão. E naquilo você vai compreender, naquelas palavras fica enxertada no seu coração. É igual o papai fala, seu cérebro entende, não tem mais nada mais prazeroso do que essa palavra. Eu não posso dar lugar para outra coisa a não ser para essa palavra. Seu cérebro já não dá espaço para mais nada, irmão. Tudo que entra desse mundo entra e sai na mesma hora, porque o cérebro entende. Não é importante. Não é importante. A única coisa que é importante é a palavra. Palavra de... Passa a palavra para o irmão, para o papai. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Assim seja, irmãos. Assim seja. Alguma dúvida? Então, irmão Bento, não quero mais ouvir, a gente não quer mais ver você em choros. Porque se um exército chegar lá diante do inimigo, se estiver chorando, não adianta nada. Entendeu? O papai precisa ser duro nisso. Para você olhar para a situação e falar assim, pera lá, eu sou capaz e eu vou conseguir, eu vou fazer. Entendeu? Porque é você que tem que impor isso. Um exemplo aqui, que é parecido com o seu, o irmão tem leitura? Tem um pouquinho. Você sabia que a mãe do irmão Ronaldo não tem nenhuma leitura? Pois é. É o que? Dedicação. Ah, mas eu tenho mais dificuldade, irmão. Vou ter que me esforçar mais. Não tem jeito. Tá? Isso está nas suas mãos agora. Então pede a ajuda da sua esposa, pede ajuda. Ô irmão, tem como na reunião chegar um pouquinho mais cedo, eu tirar uma dúvida com você, irmão? Você pode falar comigo, falar com os anciãos. Entendeu? Tem, irmão, claro. Sempre me ajuda, irmão Marci, irmão Matar. Ó, grato a Deus. E assim vai ser. Tá? Então continue assim. Tá? Em nome de Deus. Oi, irmão Ronaldo. Mas aí, uma vez comigo, todo mundo veio de um lugar, né? Quando eu vi a primeira vez, eu vi um áudio daqui. E esse áudio, eu não sabia quem era que falava. Mas eu ouvi só a voz. Eu pensei, nossa, que sabedoria. Quem era? Papai, claro. Nossa mente é como um computador. Na época, eu acho que eu presumo que alguns irmãos estavam falando do nome. Nossa mente é como um computador. E quando a gente falar, a mente vai dizer, peraí, isso é importante. Vai reter. Entendeu? Vai reter. A questão dos nomes, é por isso que não também com as palavras, né? Uma vez ela chegou em mim e ela falou assim, né? Ah, eu não sei ler. Eu não passei na cabeça dela e falei assim, ó, se uma pessoa que sabe ler, consegue pegar lendo uma vez, se você não consegue, você ouve 10 vezes, 20 vezes, aí você consegue. Aí ela tanto que ela está conseguindo, entendeu? Dessa forma, que está fazendo. Mas eu não passei na cabeça dela. Quando ela veio me reclamar assim, porque eu não sei ler. Não, isso não é desculpa não. Você tem que compensar de outra forma. Entendeu? Senão, se você não sabe ler, beleza, então compensa no ouvir. Agora, por exemplo, eu dirijo. Antigamente eu parava, sentava e conseguia. Agora, como eu estou dirigindo, meu cabelo no mato, eu não consigo muitas vezes abrir. Mas eu estou compensando o ouvir, igual ela. Entendeu? Eu estou ouvindo mais. Antigamente eu ouvia menos, eu estou sempre aqui, para a leitura, eu estou ouvindo mais rápido. Agora, como eu não estou acompanhando a leitura, eu estou ouvindo mais. Entendeu? Para compensar. Eu não sei os irmãos que trabalham com aplicativo aí, mas os demais irmãos. Mas eu não sei vocês, eu gosto de procurar sinais das ministrações no meu dia. Esse dia eu parei o carro assim, papai tinha ministrado sobre a condição dos seres celestiais, que a gente não vai sair daqui apressadamente e tal, e tinha falado sobre imersão, e nessa ministração eu estava focado ali, imersão, né, mergulhando e tal. Aí eu parei,
Aí os passarinhos pousou assim do lado assim, estavam os passarinhos tomando banho. Justo naquele momento, nunca aconteceu. Aquele momento os passarinhos pousando ali, ele começou a tomar banho ali. Eu fiquei olhando assim, eles tomando banho. Aí eu lembrando de imersão. Sabe? Parece que algo conversa com a gente nas coisas, para falar assim, olha, eu estou ouvindo e vendo tudo que você está fazendo. Irmão, o irmão antes conversou com a irmã Rejane, lá no salão, sobre a questão do espinho. Aí o papai vai e traz, irmão. Se alguém está duvidando, irmãos, eu lamento, mas é muitos sinais, irmão. Né? Então vamos concluir aqui no nome de Alcha. A gente dá início à nossa reunião, parte administrativa, né? Em nome do papai Alcha. Gratidão, irmã Lisiane e demais irmãos. A paz de Alcha. Irmã Ângela, você tinha que estar aqui, irmã Ângela. Paz de Alcha. Irmã Ângela, irmão Sidney, tinha que estar todo mundo aqui. Irmão Felipe, irmã Márcia. Irmão mora aqui, tem que vir aqui, é uma vez por mês. Né? Separa aí tempo, tem que estar aqui na reunião. Você faz parte do grupo de obreiros, né? Em nome de Alcha. Então vamos dar gratidão ao papai, só para a gente finalizar o áudio, viu? Assim seja. Grato a Alcha, grato a Yal. Grato a Alcha, grato a Yal. Grato a Alcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do papai Alcha. Assim seja.